E, além disso, vou mudar o nosso vegetal para um vegetal arquipiso. Aqui, arquipiso. Vou acrescentar também uma trama de madeira horizontal 10 centímetros. E alterar a caneta do primeiro plano da trama para caneta 18. Ok, 10 centímetros, tudo certo. Então clico em OK. Vou começar a modelar o nosso deck, então clico aqui nesse canto, começo a abrir o retângulo, aperto Tab, digito 15,45, Tab novamente, 5,05 e Enter. Pronto, agora eu já tenho o nosso deck, só que ainda preciso fazer o recorte nele. Então vou voltar aqui no pavimento térreo, verifico que esse recorte é de 9,50 e ele fica afastado 3,10 em relação à parede. Então vou voltar aqui para o pavimento térreo, clico na nossa linha guia, arrasto ela até a face da parede, depois pairo o mouse aqui, quando aparece a cruzeta eu clico e seguro, Tab, 3,1, Enter. Vou fazer a mesma coisa com a lateral do deck. Aproximo a linha guia, arrasto, Tab, 9,5, Enter. Pronto, agora eu seleciono o deck, clico em uma das arestas e vou utilizar essa opção da paleta flutuante de subtrair do polígono. Clico nela, clico no encontro das duas linhas guias que nós criamos e clico para fechar o retângulo. Posso clicar com o botão direito e remover todas as linhas guia e pronto, já tenho o formato do nosso deck aqui. Agora eu vou modelar o nosso pergolado, começando pelos pilares. Vou escolher a ferramenta pilar, 2 cliques. Vou mudar primeiro a seção desse pilar para 20 por 20. Pronto. Vou desvincular ele do pavimento superior e vou dizer que a altura dele é 2,65. E vou dizer também que ele vai começar a menos 5 centímetros em relação ao nível 0. Então, menos 0,05. Certo. Indo para a aba de segmento, eu vou mudar o material para o material madeira. Pronto, feito isso, eu clico em OK. E vou inserir nosso primeiro pilar. Pronto, aqui farei o seguinte. Eu vou clicar e trouxe o nosso pilar para o canto. E vou utilizar o nosso próprio pilar como referência para movê-lo, afastando 20 centímetros em relação a essa borda e 20 centímetros em relação à borda de baixo. E com o Ctrl D, vou mover mais 10 centímetros para cima. Pronto. Vou agora espelhar o nosso pilar utilizando Ctrl M. Escolhi o meio, aperto Ctrl para criar uma cópia e clico para encerrar a operação. Pronto. Agora, vou afastar esse pilar também 10 centímetros. Perfeito. E agora vou inserir mais 3 pilares, mais 2 pilares aqui na parte mais estreita do deck. Então, primeiro, vou usar o Ctrl D e Ctrl para criar uma cópia desse pilar. Depois vou mover essa cópia novamente, afastando 20 centímetros, 20 centímetros. E agora vou criar um outro pilar, a uma distância semelhante, ou seja, na metade da distância entre esses dois pilares. Para isso, vou clicar com o botão direito na aba de criar uma nova linha guia e vou escolher a opção de criar segmento de linha guia. Cliquei, clico agora no eixo do pilar, pressiono Shift e clico novamente no eixo do outro pilar. Agora eu já tenho aqui uma linha guia e, como é só um segmento, eu tenho também o meio dessa linha guia. Então vou selecionar um desses pilares, Ctrl D, Ctrl novamente, passo o meu mouse por cima da nossa linha guia, encontrei o centro. E pronto, fiz essa cópia. E agora vou remover essa linha guia. Pronto, vou agora criar as nossas vigas, as vigas estruturais do nosso pergolado. 2 cliques na ferramenta viga, vou colocar uma viga de 20 por 10 centímetros. Vou dizer também que essa viga é uma viga de madeira, então vou mudar o material aqui na aba de segmento. E voltando aqui para a viga, eu vou colocar o nosso eixo de referência por baixo e pelo centro. E por enquanto vou deixar essa medida de 3 metros, caso precise fazer algum ajuste, eu vou fazer no 3D. Clico em OK. E aqui clico no eixo do pilar e, pressionando Shift, trago até encontrar com a face externa da nossa parede. Clico mais uma vez, posso clicar em continuar, e essa mensagem apareceu porque a viga foi criada acima da nossa visualização em planta. Mas se eu for aqui no 3D, eu estou vendo que essa viga já apareceu, vou até selecionar ela, e com o Ctrl D vou trazer ela para baixo, usando o topo do pilar como referência. Pronto, essa viga está elevada 2,60 em relação ao nosso piso de origem.
Volto para o pavimento terra, ela já apareceu aqui. Vou clicar na ponta dessa viga e vou trazer até o limite do nosso deck. E vou fazer isso com a nosso outro pilar. Então vou criar uma cópia dessa viga, trazer ela até aqui. Vou criar mais uma cópia, Ctrl D, Ctrl, e inserir nesse pilar agora. E fazer aqui a mesma coisa para o nosso último pilar. Vou selecionar essas duas últimas vigas que nós criamos e vou utilizar a ferramenta Ajustar para ajustar o comprimento dela, alinhado com o limite do nosso deck. Clico e pronto, foi ajustado. Agora eu preciso criar as pequenas ripas que passam por cima desse pergolado e vão prover a sombra parcial dessa área. Então, novamente, vou na ferramenta viga. Vou mudar a seção dela para 5 por 5 centímetros. Pronto, sei que o afastamento agora tem que ser de 2,80. Vou manter o mesmo eixo no centralizado e embaixo. E o material também já está correto. Então posso clicar em OK e começar. Então eu vou fazer essa primeira viga aqui no eixo do nosso deck. Aqui fiz a viga com o eixo dela no limite do nosso deck. E aí agora eu tenho que pensar qual é o afastamento que eu vou querer nela. Como ela já tem 5 centímetros de largura, então eu preciso deixar no mínimo mais 5 centímetros, idealmente entre uma viga e outra, e para isso a distância entre eixos seria de 10 centímetros. E vou criar mais uma cópia e vou afastar 10 centímetros. E aí vocês podem ver que a diferença do eixo de uma viga para outra é de 10 centímetros com o espaçamento de 5 entre elas. E é isso mesmo que eu vou querer fazer. Aí agora, para distribuir essas vigas ao longo do comprimento do nosso deck, eu vou selecionar uma delas, usar Ctrl U e escolher essa terceira opção, desdobrar, e vou dizer que o espaçamento entre elas é de 10 centímetros. Ok? E pronto, agora ele vai criar uma cópia a cada 10 centímetros ao longo dessa linha. Vou puxando aqui até encostar, pronto, na nossa parede. Ok, tudo certo, vou selecionar mais um aqui, vou mover só 2,5 centímetros para o lado, e vou apagar essa primeira. E agora eu vou aqui no nosso 3D ver como ficou. Ok, vai ficando legal. Volto no 2D, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar as vigas que precisam ser alongadas para cobrir o resto da distância do deck. Para isso, eu vou utilizar o nosso retângulo de seleção. Vou pressionar a barra de espaço para não selecionar o objeto com o primeiro clique. E trouxe aqui nosso retângulo de seleção e selecionei todas as nossas vigas. Vou agora utilizar novamente o ajustar. Clico aqui na borda e pronto, ele fez o nosso ajuste. Se eu for aqui no 3D, estou vendo que já foi feito. Então voltei aqui e agora já temos o nosso deck e o nosso pergolado prontos.